Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Jadiel Anacleto. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast, onde a gente fala sempre sobre cosmovisão bíblica, sobre política, sobre ciência, tecnologia, cultura pop, arte, sobre todas as esferas que um cristão deve estar, ok? Me faz um favor, antes de começar esse vídeo, faz os 3 Cs, então curte, comenta, ok? Escreve aqui se Deus falou com você nesse vídeo e compartilha, envia para pelo menos 3 pessoas que você conhece, para que elas possam então ouvir também esse podcast. E claro, isso vai gerar mais engajamento para nós e para você. Então, quando você compartilha coisas como essa, o seu algoritmo começa a mandar conteúdo semelhante a esse, sobre cosmovisão bíblica, sobre reino de Deus, ok? Então, compartilha porque isso vai fazer bem para nós e para você. Ok? E hoje eu queria falar com você a respeito de um comportamento que eu tenho percebido que é extremamente importante para a cultura atual. Sim, a gente já falou sobre isso a respeito sobre cultura, sobre identidade, sobre popularidade, mas existe ali 6 características que eu, pelo menos, considero extremamente importante para você obter destaque, seja na carreira acadêmica, seja na carreira profissional, seja na carreira relacional, seja em qualquer esfera da sua vida. Existem 6 características, ok? Ou 6 atributos para alguém ser realmente influente e ser excelente nessa geração. E a primeira característica se chama caráter. Então, todo cristão, ele necessita ter caráter. Quando nós entramos em contato com o Espírito Santo remove aquilo que nós chamamos de obras da carne e começa a projetar em nós aquilo que nós chamamos de frutos do Espírito. E esse fruto do Espírito vai gerar amor, vai gerar paciência, longanimidade, temperança, domínio próprio. E esse processo de frutificação vai gerar em mim e vai gerar em você aquilo que nós chamamos de caráter. Caráter é extremamente importante em qualquer área da nossa vida, seja da área relacional. Então, quando você vai estar com uma namorada, um namorado, uma esposa, um esposo, você precisa ter caráter, você tem que gerar confiança, você tem que gerar credibilidade a você e ao seu relacionamento. Se você está no ambiente de trabalho, você precisa mostrar fidelidade, você precisa mostrar graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. Caráter faz parte quando nós falamos de uma vida de devoção à presença de Deus e quando nós falamos de uma conduta de um cristão. Só que preste muita atenção nisso. Se o teu pastor ou o teu líder ou se o teu chefe, ok, ele souber que você está em pecado, ou seja, que você tem desvios de caráter e mesmo assim ele te permite fazer diversas coisas dentro da igreja ou diversas coisas dentro do trabalho, ele está mais preocupado com o que você oferece do que com quem você é. Ok? Vou repetir. Se o teu pastor, o teu líder ou uma pessoa que está liderando você, ela sabe que você está errando, que você está numa quebra de caráter constante, ela está mais interessada naquilo que você oferece para ela ou naquilo que você é. Então você não serve para ela. Ou quando você serve, você está por perto. Quando você não serve mais, você é descartado, você é mandado embora. Pessoas com caráter, pessoas com integridade, são pessoas que permanecem. São pessoas que dão muito fruto. Então você precisa ter caráter, ok? Você precisa ter integridade para que o ambiente ele não venha apenas te favorecer, para que as pessoas não estejam perto de você só por aquilo que você tem a oferecer, mas principalmente por aquilo que você é. Cristo Jesus foi uma pessoa de muito caráter. Cristo Jesus foi uma pessoa íntegra que passou nessa terra, que nos deu um modelo para se viver e é nele que nos espelhamos. Então, por isso que nós meditamos na palavra dele de dia e de noite. E outra coisa, é por isso que as palavras dele ainda não foram esquecidas. Pelo contrário, ela ainda é comentada até os dias de hoje. Por quê? Porque aquilo que tem caráter cresce. Aquilo que tem caráter, ele gera eternidade. A segunda característica, ou o segundo atributo de alguém que é relevante para essa cultura e para a sociedade, é uma pessoa que tem responsabilidade. Então, o evangelho, ele é um convite para você caminhar, deixando para trás o seu eu e olhando para Cristo. Então, toda vez que você está tendo caráter, você está passando por um processo de caráter na sua vida, de formação de caráter,
você está recebendo um convite à responsabilidade. E nós sabemos que hoje nesse mundo, aquilo que nós precisamos com velocidade é a responsabilidade. Nós somos responsáveis muitas vezes de transferir a culpa do que assumir a culpa. E isso é um pecado desde o Éden, isso é um pecado que nós cometemos até o dia de hoje. O grande pecado de Adão não é apenas ele comer do fruto, mas é ele se omitir da responsabilidade. Olha, a culpa não é minha. A culpa é do Senhor que me deu essa mulher Eva. Aí Eva pega e fala, não, a culpa não é minha, a culpa é da serpente que o Senhor criou. Todas as vezes que eu não assumo a minha responsabilidade, eu transfiro a culpa até um ponto onde Deus se torne o grande culpado. É por isso que o único sacrifício, e é por isso que a única vida que vale a pena ser modelo para nós é a de Cristo Jesus. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Cristo Jesus assumiu a responsabilidade por coisas que ele nem cometeu. E por isso que ele é o nosso padrão. E é por isso que ele é o nosso salvador. Então, caráter faz parte, responsabilidade faz parte. E quando eu tenho caráter e responsabilidade, eu manifesto a minha identidade. Então, nós já falamos sobre isso. O diabo ele não quer te impedir de ir para a igreja, brother. O diabo ele não quer te impedir de você ler a Bíblia. O diabo só quer te impedir que você leia a Bíblia ou que você vá para a igreja com as motivações erradas. E com um espírito errado. Então, quando eu tenho identidade, ok, eu sei exatamente quem eu sou e eu tenho um propósito estabelecido. Só que eu deixo dizer algo, ok? Você não é um bom cristão ou você não se torna cristão porque você paga os seus impostos. Você não é um bom cristão porque você ajuda as senhoras a atravessarem a rua. Você não é um bom cristão porque você trata bem os seus pais ou porque você não chega atrasado na hora do trabalho, ok? Você não é um bom cristão só por causa disso. Até porque pessoas que não são cristãs também têm essa mesma conduta que você. Não chegam atrasados, honram pai e mãe, elas pagam os seus impostos. O que difere uma identidade de um cristão e de um não cristão é a forma como ele é conduzido pelo Espírito Santo. Então, se eu tenho caráter, eu tenho responsabilidade. Se eu tenho a responsabilidade, eu sei quem eu sou e por conta disso, eu vivo experiências com Deus por conta dessa identidade que eu tenho em Cristo e no Espírito Santo. Faz sentido o que eu estou falando? Então, a gente precisa ter essa linha de pensamento. O sobrenatural, ele se torna natural de todos aqueles que têm identidade em Cristo e confiam nele. Então, o sobrenatural é o natural de quem crê. Se você tem uma identidade em Cristo Jesus, se você tem uma responsabilidade em Cristo Jesus, um caráter em Cristo Jesus, o sobrenatural, ele é o seu natural. Então eu lembro que, há algum tempo atrás, eu fui fazer uma visita a um jovem que eu estava discipulando. Eu tinha apenas R$20 na carteira e não era muito dinheiro, mas ele precisava muito tomar um café comigo. E quando eu saí de casa, o meu carro acionou a reserva e eu falei, olha, eu abasteço então quando eu voltar. Eu só tinha R$20 na minha conta. Quando eu chego no local, aquele jovem diz para mim, então, que ele está sem emprego, está demitido. Ele perdeu seu emprego naquele dia e estava totalmente frustrado. E aí, então, eu me comovo com aquela situação e eu pago o café para ele. Só que eu tinha apenas R$20. E o valor daquele café naquele dia deu os R$20. E eu fiquei, uau, e agora o que eu faço? E eu lembro de fazer uma oração. Senhor, eu sei que eu vim aqui cuidar de um irmão. Então eu peço que o Senhor cuide do seu filho também. Em nome de Jesus, não permita que falte gasolina nesse carro. E eu tinha que fazer uma viagem, ok, de alguns quilômetros e voltar para casa e até chegar o dia do pagamento. Eu fiz a viagem, eu voltei e eu passei uma semana andando com o carro na reserva. É loucura? É claro que é. Mas deixa eu te falar, sobrenatural é o natural de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então talvez você não está vivendo uma experiência extraordinária com o Senhor porque você não está aceitando o ordinário de Deus na sua vida, uma identidade de alguém que aceita o comum e deixar que Ele seja o extra, aquilo que traz um plus para sua vida, aquilo que, cara, vivifica aquilo que estava morto. Ele traz aquela segurança e aquela convicção. Então o sobrenatural é isso. Então, eu tenho identidade, logo eu gero submissão. E eu e você, nós somos submissos a Deus. Nós somos obedientes à verdade de Deus. Todo aquele que deseja realmente ser um influente nessa cultura ou nessa geração, ele tem que estar sujeito à visão que Jesus deixou. E a visão de Jesus é, cara, se sujeite,
seja servo, ok? Bem-aventurado aqueles que estão servindo, bem-aventurados aqueles que são humildes, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que não estão tentando ser as autoridades, ser servidos pela comunidade, mas ser servos constantemente. Quando aquela mulher derrama o perfume aos pés de Jesus, Jesus diz que o sacrifício dela, a oferta dela, seria lembrada ao longo de muitas gerações. Talvez você ainda não está no ambiente que você sonhou estar, o que Deus tem para você, porque você ainda não foi submisso. Abaixe essa guarda. Se sujeite às autoridades impostas sobre você. Se sujeite aos ambientes onde a unção está passando, para que você possa então absorver isso e ser transformado. Quer viver a missão de Deus? Seja submisso à pessoa que Jesus colocou na sua frente para te conduzir na missão que Ele te deu. Então talvez você quer ser um grande líder, mas Deus colocou um líder à sua frente, ok? Seja submisso a esse líder, para quando chegar o seu tempo, você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Faz sentido o que eu estou falando? Aí, a outra característica é a transparência. Então, transparência é crucial e é relevante, ok? Transparência é extremamente importante. Eu lembro que na época de namoro, eu e a minha esposa, nós líamos muitos livros juntos, e aí nós tínhamos o hábito de comprar o mesmo livro, lermos, comentarmos sobre, e aí um dos livros nós presenteávamos alguém que iria namorar ou que nós discipulávamos. E aí nós lemos um livro sobre namoro, e ele fala sobre transparência. Ele falava sobre nós estarmos nus espiritualmente falando, de eu ser tão transparente para minha esposa ou para o meu cônjuge a ponto de eu saber exatamente quem ele é. Eu lembro que naquela noite, quando eu e ela fizemos um devocional junto através de uma videochamada, eu lembro que eu olhava para ela e eu conseguia ver ela exatamente como Deus a fez. Santa. Eu conseguia ver todos os pecados, mas também todos os perdões que Cristo liberou e ela mesmo comigo. Transparência é extremamente importante. Você precisa ser transparente dentro da sua faculdade, você precisa ser transparente dentro do seu trabalho. Você precisa mostrar as suas feridas para que elas gerem cura para outras pessoas. Transparência é crucial. Os discípulos só reconheceram a Jesus quando ele mostrou a marca nas mãos. A marca de alguém que se machucou. Se permita ser ferido, mas se permita mostrar as marcas para que outros possam ser curados através do seu testemunho. Mostre fraqueza, mostre vulnerabilidade. O apóstolo diz o seguinte, que quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. É exatamente essa maneira. Seja alguém que se permite ser vulnerável para que o Senhor possa te tocar. Talvez você ainda não teve encontro com a presença de Deus, porque você não abriu a porta para que Cristo pudesse entrar. Deixa eu te desafiar. Abre essa porta aí. Brother, abre teu coração para Jesus e deixa ele entrar. E a sexta característica, ou o sexto atributo é ousadia. Todo influenciador, ele vai ser algum tipo de pioneiro, mas ele é ousado. Jesus ele foi tão ousado no ministério dele que ele é influente até nos dias de hoje. E essa é a grande questão. Não se acovarde pela pressão do mundo ou pela pressão da cultura. Eu já falei isso antes. Não permita que a cultura da terra sobrepuja a cultura do céu. Mas o contrário, que a cultura do céu ele venha sobrepujar a cultura da terra, que ela venha se sobressair. Tenha ousadia. Se o Espírito Santo colocou dentro de você um plano, uma visão, deixou claro isso, voe, corre atrás, ore, se prepare para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Se você observar essas características, caráter, responsabilidade, identidade, submissão, ok? Transparência e ousadia, CRISTO. Elas formam uma palavra que grita aos nossos corações, Cristo. E é essa a grande sacada. Quer ser alguém que realmente tem atributos que mudam essa cultura, que influenciam as pessoas, tenha o caráter de Cristo. Seja alguém que é parecido com Cristo. Deus só escuta a oração de um filho, que é Cristo Jesus. Nós só precisamos de uma pessoa, que é Cristo Jesus. Se permita ser Cristo nessa terra, e você vai se surpreender com os testemunhos que chegarão até você. Faz sentido o que eu estou falando? Então agora sim, pega esse material, já que você assistiu, curte, comenta, compartilha, e a gente se vê semana que vem
no nosso próximo episódio. Valeu!